copy é sevejamente conhecido por todos os utilizadores do ZWCAD. No entanto, existe um outro comando chamado copym, que é um comando que faz parte dos Express Tools, que nos permite potenciar a ferramenta copy e dar-lhe outras perspectivas e transformando o copy num comando como, por exemplo, o array. O comando pode ser encontrado nos Express Tools, portanto, aqui multiple copy. Ou então escrevemos na linha de comandos copym. Copym. Não confundir com copy mode, que será uma coisa totalmente diferente. Fazemos copym, selecionamos o objeto que queremos copiar, confirmamos. Ele pede-nos para indicar um ponto de referência para o copy e, portanto, aqui é muito parecido com o comando copy normal. Clicamos aqui. E a partir daqui podemos então criar cópias. Há aqui uma situação que é o seguinte: nós temos aqui várias opções a partir daqui. Se eu carregar no botão direito do rato, essas opções aparecem-me aqui. Aparece-me Repeat Last, Divide, Measure e Array. Para testarmos aqui o Repeat Last, vamos ter que fazer o seguinte: eu vou fazer uma cópia portanto, daquele bloco até aqui. E agora, se eu carregar no botão direito e fizer Repeat Last, o que ele faz é repetir uma cópia exatamente à mesma distância do objeto anterior. Portanto, ou seja, eu já não tenho que especificar o próximo ponto, nem a medida de distância entre eles, e ele vai-me repetindo consecutivamente aquele objeto. Vamos aqui copiar novamente este objeto daqui para aqui. E vamos fazer novamente copy multiple, portanto copym. Seleciono novamente este bloco, confirmo no botão direito do rato e indico um ponto de referência inicial, pode ser este ponto aqui. E agora, em vez de usarmos esta opção Repeat Last, que podíamos também utilizar, mas primeiro tínhamos que indicar um segundo ponto, vamos utilizar a opção Divide. Como é que funciona a opção Divide? A opção Divide pede-me para indicar a localização do último dos blocos que eu vou copiar, por exemplo este ponto aqui, e o número de cópias que eu pretendo. Vamos assumir que são 4. Ao fazer Enter, ele vai-me colocar o último dos objetos do lado direito, sendo que vai-me dividir o espaço entre eles em 4 partes iguais, criando assim então 4 cópias distintas. Portanto, e desta forma obtemos 4 cópias do mesmo objeto equidistantes. Vamos experimentar outra situação idêntica, que é o copym. Selecionamos o objeto, confirmamos no botão direito do rato, indicamos um ponto de referência e agora, em vez da opção Divide, vamos selecionar a opção Measure. Eu acho que nunca ampliei assim. Portanto, nós tínhamos a opção Repeat Last, portanto, para repetir o último comando copy, aqui não dá porque eu ainda não copiei. O Divide para 2 pontos e dividir esse espaço entre esses 2 pontos em várias cópias. E o Measure. O Measure funciona de uma forma diferente do Divide. Portanto, eu seleciono Measure e ele pede-me para indicar o ponto final do Measure. Eu vou tentar fazer mais ou menos aquilo no alinhamento deste ponto aqui. E agora pede-me a distância entre cópias. Por exemplo, eu vou especificar uma distância entre cópias daqui até aqui. O que é que ele me vai fazer? Ele vai-me fazer uma série de cópias de acordo com aquela distância que eu especifiquei, sendo que a distância máxima era aquele ponto que eu selecionei alguns aqui. Ou seja, como não tenho mais espaço para uma sexta cópia, neste caso, portanto, ele não me desenha essa sexta cópia. Portanto, ele cria-me estes veículos todos à mesma distância, mas chegando àquele ponto, como já não tem distância suficiente para colocar mais um veículo, portanto, ele pura e simplesmente para. Vamos copiar outra vez este objeto e vamos selecionar agora mais uma das opções do comando Copy Multiple ou Multiple Copy. Seleciono o objeto, confiro no botão direito do rato, indico o ponto de referência, vai ser este ponto alguns aqui,
E agora vou selecionar a opção Array Dynamic. O Array Dynamic funciona como? Portanto, ele, além desta opção, depois a seguir tem três subopções. A opção Pick Dynamic, Measure e Divide. Vamos ver como é que elas funcionam. O Pick Dynamic funciona do seguinte modo. Portanto, começamos por especificar um ângulo para o array. Portanto, neste caso eu vou escolher o ângulo 0. E pede-me para indicar uma célula que me defina a distância do array. Eu vou indicar, por exemplo, este ponto aqui. O que é que acontece aqui? Acontece que o meu cursor fica preso e eu só consigo criar cópias deste bloco dentro daquela multiple que eu selecionei. Portanto, eu se clicar aqui crio uma cópia, se eu clicar aqui crio outra, e agora devo desligar o ortho para, por exemplo, colocar objetos neste ponto. Portanto, é um sistema um tanto ou quanto parecido, por exemplo, com o Object Snap ou o Snap. Portanto, ou seja, ele vai-me criando no local onde eu clicar, sendo que me definiu a distância na horizontal e na vertical, portanto em x e em y, de acordo com a célula que eu defini anteriormente. Eu vou aqui cancelar e vamos fazer mais duas das subopções da opção Array Dynamic. Portanto, faço novamente Copy Multiple, Copy M, seleciono este objeto, confiro no botão direito do rato, o ponto de referência, e agora cá está, carrego no botão direito do rato para selecionar a opção Array Dynamic, e agora, em vez de selecionar a opção Pick Dynamic, vamos escolher a opção Measure. A opção Measure volta-me a pedir para especificar um ângulo. Eu vou pôr novamente o ângulo 0. E pede-me agora para definir a distância, portanto, entre linhas e colunas para fazer o array. Portanto, eu vou indicar, no caso do Measure, este ponto aqui. E agora pede-me o outro ponto do array que eu quero preencher. Ou seja, a distância máxima onde eu quero chegar. E ele faz-me o array de acordo com a distância que eu defini anteriormente e agora a distância final. Portanto, eu penso que não foi suficientemente elucidativo. Vamos voltar a fazer. Portanto, Copy Multiple, seleciono o objeto, defino um ponto de referência e agora carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Array Dynamic. A seguir, carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Measure. Ao selecionar a opção Measure, ele pede-me então para especificar o ângulo, vou dizer que é o ângulo 0, e agora o próximo ponto vai-me definir a distância na horizontal e na vertical entre estes blocos. Portanto, vamos especificar este ponto aqui. E agora, a partir daqui, vamos indicar até onde é que queremos criar as cópias. Ou seja, por exemplo, este ponto que aqui está, e ele copia-me de acordo com aquela distância em x e em y. Vamos fazer agora, já não com o Measure, mas com o Divide. Portanto, e neste caso fazemos Copy M, seleciono este veículo, confiro no botão direito do rato, indico o ponto de referência, por exemplo este ponto que aqui está, e agora clico no botão direito do rato e seleciono a opção, mais uma vez, Array Dynamic, e de seguida clico novamente no rato e seleciono a opção Divide. A partir daqui, o que é que eu tenho de definir? O ângulo, novamente, vou continuar a assumir que é 0, e agora o outro ponto do array que eu quero preencher. Portanto, vamos partir do princípio que é este ponto aqui. Ele agora pede-me o número de colunas, eu vou dizer que são 5, e o número de linhas que são 3. E cá está, temos então
as cópias devidamente criadas, 3 linhas e 5 colunas dentro do espaço que especifiquei. Portanto, como podem ver, o Copy Multiple tem muitíssimas funcionalidades, portanto, temos apenas de explorar bem aquilo que pretendemos, e pode ser muito útil em determinadas situações para substituir, por exemplo, o comando array.